Advogado, escritor, teatrólogo, diretor de teatro, compositor, ator, jornalista, múltiplas atividades, muitas profissões. O que pouca gente sabe sobre Jorge Lins de Carvalho é o período em que ele atuou como colunista social nos jornais Gazeta de Sergipe, Jornal da Cidade e outros periódicos da cidade de Aracaju. É sobre o seu trabalho como colunista social o depoimento memorialístico que nos oferece neste vídeo o jornalista Jorge Lins de Carvalho. Na época era uma forma de manifestar bastante importante. O primeiro jornal que eu criei com o Jorge Eduardo Moreira, que é hoje um torcedor do Confiança, doente, irmão de João Antônio. A gente fez o jornal Eco. E o irmão de Jackson Barreto, ou de Jackson da Silva Lima, Gerson, não sei se você conheceu o Gerson, que era contista também, participou do jornal comigo, a gente faz o jornal Eco. Depois eu criei o primeiro jornal de praia de Aracaju, muito antes do Feira da Praia, que era o Jornal do Visão. A gente fez um Visão na praia. E aí, em cima disso, né, um pouco depois, Amaral produziu a ideia e criou o Feira da Praia. E isso ele assumiu em várias entrevistas, e Ilma Fontes também disse isso. Só que o jornalismo, eu queria participar do jornal mesmo mais profissional, né? E eu tive a oportunidade de conhecer Ivan Valença, e ele me chamou para fazer um trabalho lá, na Gazeta. Aí eu passei 7 anos, contratado da Gazeta, carteira assinada e tudo. E eu fazia lá um trabalho de jornalismo cultural. Era um jornalismo cultural meio social, meio cultural, misturou. Era uma coluna diária. Tudo, desde lançamento de livro, a show, a fotografia de pessoas que eu fazia aniversário, misturava tudo. Tanto que depois algumas pessoas seguiram essa linha, Luiz Eduardo eu seguiu, outras pessoas. O meu era resenha, depois tinha um quadro Observações, tinha outro quadro Rápidas e Travessas. A gente criou lá dentro, tanto que depois nós criamos a Gazetinha e eu fui o intermediário de Thaís Bezerra, para levar Thaís Bezerra para o jornal, né? Ela nunca me imaginou na vida que ia fazer jornalismo. Thaís era uma pessoa muito bem situada na sociedade, tinha vindo, eu conhecia muito, eu chamava ela de Elizabeth, na época ela era mais conhecida como Elizabeth, que é Thaís Elizabeth o nome dela. E aí ela vinha do Rio Grande do Sul, tinha passado um problema, foi para morar um tempo no Rio Grande do Sul com a família dela, voltou para cá, e a gente chamou ela para ser uma intermediária. Tanto que quem fez a primeira coluna foi Zé Luiz, foi casado com Tamara, um estudo de Direito, foi diretor do Centro Cultural daqui. Exatamente, Zé Luiz, esse é que você conhece. Eu e Zé Luiz fizemos a primeira coluna de Thaís Bezerra. Até hoje a gente diz isso, brincando. E Thaís reconhece que a gente foi, na verdade, o idealizador de Thaís Bezerra, né? Pode dizer assim, mas ela é muito inteligente, muito esperta, né? E ela, no instante, criou um jornalismo próprio, independente. Eu me lembro quando ela saiu da Gazeta, aí as publicidades assim, agora aos domingos a Gazetinha está no Jornal da Cidade. A Gazetinha porque era o suplemento que ela fazia quando era com aquele tamanho menor, reduzido, né? Que ela fazia aos domingos. Eu fiz a Gazetinha para ela, mas depois eu fiquei na Gazetinha quando ela saiu. Aí eu assumi a Gazetinha e tentei transformar numa coisa mais cultural. Aí eu trouxe Betinho, sei que tinha que fazer ilustrações, Belém, tinha Chaves, e trouxe Lisboa para ser o colunista social, também não deu certo. Eu tentei várias pessoas fazer dentro da Gazetinha um colunista social, mas a Thaís é imbatível, diferenciada, completamente diferenciada. E eu continuei a trazer cultura, mas eu tinha que arranjar patrocínio, a Gazeta se vendia, né, a Gazetinha. E eu montei uma equipe para montar os patrocínios e ganhava em cima disso. Além de ser funcionário do jornal, recebia. A Gazetinha tinha que faturar tanto para dar o resto da gente. A gente conseguia ter muita amiga na Caju, né? Então sempre patrocinava. E ainda tinha um resquício do nome Thaís Bezerra. A gente aí aproveitava esse resquício ainda, né? Mas eu continuei na Gazeta também com colunas diárias. Eu acho que o termo social, eu fazia mais ou menos aquilo que Zósimo fazia no Rio de Janeiro, né? Que era uma coluna social sem fofoca, uma coisa mais... Eu me lembro que Zósimo era o grande mestre, todo mundo achava que... Né? E a gente brincava aqui, a gente fazia igual a Zósimo, eu e Luiz Eduardo Oliva, principalmente. Depois outras pessoas começaram a fazer esse tipo de jornalismo que ele fazia. Uma coluna social deveria ser uma coluna que realmente retrata a sociedade. Não é? Retrata festas, aniversários, posicionamento de pessoas da comunidade, da sociedade. Devia ser isso, mas virou-se uma coluna social, uma coluna de fofoca. Quase todas as colunas sociais são de fofoca, até virtual.
Porque tem alguns blogueiros que são colunistas sociais, né? Vlogueiros também, que faz vlog, que são colunistas sociais, sem sombra de dúvida. Eu acho que o jornal em si esqueceu, né? Quase todos os grandes jornais são ligados a grandes grupos que mantêm aquele pensamento do grande grupo, defendem isso. Então, os jornais, os editorialistas geralmente são pistoleiros, a serviço da linha do patrão, e os jornais perderam esse teor de grande jornal. A gente sabia o que o Globo foi de São Paulo, o UOL, cada um fala, imagina Aracaju. A gente sabia o que era a Gazeta de Orlando. Eu não esqueço nunca que uma das vezes que eu perdi emprego na Gazeta e voltei de novo, foi que eu fiz uma página, a capa da matéria foi quando o Silva Lima morreu, que era inimigo, eu sabia, mas não sabia que era tão forte. E eu botei a capa, ele não fazia uma censura do meu jornal, eu botei a capa, um microfone vazio e disse, hoje choramos a morte de Silva Lima. Rapaz, o velho Orlando me deu um acerto de conta na pé. E vai embora da minha conta, não quero você que vai não. Depois ele mesmo pediu desculpa, conversou comigo, o velho era maravilhoso, né? Mas na época, depois eu entendi, né, das brigas dos dois e tudo. O editorialista, eu acho que chegou sim. Os editoriais são, na verdade, o editorial é a opinião do jornal, né? Agora, alguns jornalistas são muito mais subservientes, né? A gente sente que hoje, na imprensa brasileira, há um lado da imprensa muito esquerdista, né? Eu sou de esquerda, mas eu considero que às vezes ultrapassam os limites. Eles são tão esquerdos que deixam de analisar as coisas. E eles são como se ser direita também não tivesse a sua simpatia e sua importância. Não é? Tudo que é de direita é ruim, não é assim também, né? As coisas não são tão radicais assim. Eu vejo que o jornalista brasileiro, quando não é a serviço do dono do jornal, é a serviço de uma ideia preconcebida, não é a serviço da notícia, não é a serviço do fato em si. Difícil você ter um jornalista hoje com isenção, né? Que você vê isso, porra, esse é isenção. Não conheço no Brasil. A mídia brasileira tem muito mais simpatia pela esquerda, porque a esquerda defende as minorias, defende as causas mais sociais mesmo, é mais simpática, a posição da esquerda é mais simpática. Às vezes, quando ela está no governo, não consegue fazer isso, mas a posição da esquerda é muito mais simpática, de bom moço, do que a direita, né? A direita é um mau moço.